Olá, papais e mamães, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Gente, no vídeo de hoje eu vou contar algo para você. Vai ser um bate-papo aqui, um momento de, sabe, de abrir o coração para vocês e contar algo muito particular da minha vida, né? Que é algo que eu tava me resguardando, na verdade, para não vir aqui fazer esse vídeo, porque eu não queria demonstrar a minha fraqueza, mas agora que eu já estou preparada, que eu já estou, né, melhor, eu vim aqui falar para vocês o que eu passei nos últimos meses, tá, gente? E eu quero que vocês prestem muita atenção, né, nesse vídeo, porque é um vídeo que é muito sério. E desde já, eu peço para você compartilhar esse vídeo, para você se inscrever no canal, para você deixar muito like. E enfim, gente, sem demora, vamos pro vídeo. Então, pessoal, hoje eu vim trazer um assunto que diz respeito a mim, né? Mãe atípica. É um assunto que, para muitas mãezinhas, né, não tem coragem de falar, mas como esse canal é com relação a minhas experiências que eu tenho vivido com o meu filho, né, que é autista, e eu venho trazendo muitos vídeos aqui para ajudar pessoas, e eu pensei que esse ia ser mais um vídeo que vai ajudar muitas mãezinhas, tá, que tá passando pela mesma situação que eu. E eu quero abrir o meu coração aqui e contar para vocês o que eu passei nesses últimos meses após o diagnóstico do meu filho, tá? Para quem não sabe, tem apenas uns 7 meses que meu filho foi diagnosticado com autismo, né? E eu enfrentei uma luta interna, né? E é sobre essa luta que eu venho falar para vocês aqui. E eu sei que muitas mãezinhas estão vivendo a mesma coisa que eu passei, tá? E é por isso que eu estou aqui, para ajudar vocês, tá bom? Então, mãezinhas, eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que fazer depois do diagnóstico, né? A gente sabe que quando não tem o diagnóstico na mão, a gente vive momentos de dúvidas, né? O que é que meu filho tem? Por que meu filho se comporta dessa maneira? Ah, é tanta coisa que passa pela nossa cabeça, né? Por que meu filho tem esse comportamento? Será que ele tá fazendo birra? E quando a gente recebe um diagnóstico, né? É algo que nos deixa para baixo, né? É como se tirasse o nosso chão ali, quando a gente pega aquele diagnóstico nas mãos e o profissional fala que nosso filho é autista, que ele é uma criança especial, enfim. Nós mães, a gente vive um luto, né? Eu já falei sobre isso, né? Que a gente vive um momento de tristeza. Por quê? Porque todas nós, a gente idealiza um futuro para os nossos filhos. Mas quando a gente recebe esse diagnóstico, a gente também se sente impotente. É algo que, naquele momento, é como a gente, né, não conseguisse imaginar mais nada para o nosso filho. A gente cria uma limitação, né, de achar que o nosso filho não vai ser alguém na vida. E, enfim, eu passei por esse momento. E eu confesso para vocês que eu cheguei àquele momento de interrogar Deus, né? De querer saber o porquê eu estava passando por aquilo, porquê o meu filho. Então, em uma dessas conversas que eu tive com Deus, o Senhor me fez entender o porquê o meu filho, né, teve que nascer autista, que havia um propósito com tudo isso. E aí eu comecei a enxergar o outro lado das coisas, né? Foi isso que aconteceu comigo, tá, gente? Assim que eu peguei o diagnóstico, eu vivi o meu luto, mas eu também vi o lado bom das coisas. E eu vim falar para vocês aqui algumas estratégias que eu fiz para que eu olhasse para o outro lado bom, tá? Não olhasse só para o lado ruim.
E uma das coisas que eu pensei foi assim: ah, pelo menos agora eu sei o que meu filho tem, porque antes do diagnóstico eu não entendia o meu filho, né? Mas depois que eu recebi o diagnóstico, eu passei meu luto, mas também eu criei uma estratégia para poder sair daquele luto, né? Que era o momento de tristeza, de só querer olhar o lado ruim da coisa. E então eu pensei assim: ah, vou começar a estudar sobre o assunto, né, para ajudar o meu filho. E foi aí que começou tudo, gente. Começou eu procurar saber do autismo, querer lutar pelos direitos do meu filho. E foi aí que veio a vontade de querer ajudar pessoas, né? Esse canal, ele surgiu alguns dias, né, depois desse luto que eu tô falando aqui agora. Porque eu quis ajudar outras pessoas através das minhas experiências, né, do que eu tava vivendo naquele momento. E eu falo para vocês que através do estudo, de tudo que eu comecei a ler, né, entrei em grupos de mães atípicas, eu comecei a ler. Foi aí que eu entendi que eu não era a culpada do autismo do meu filho, né? Porque em certo momento da vida eu me senti culpada, porque o meu filho tinha autismo. Será que eu fiz alguma coisa? Será que eu fui uma mãe irresponsável? Eu comecei a querer me culpar. Só que quando eu comecei a estudar com respeito ao assunto, eu entendi que o autismo, né, a criança já nasce com ele, né? Enfim, gente, eu comecei a estudar, a mim, né, me envolver nesse assunto, nesse mundo, e eu vi que eu tinha que me adaptar à situação. Só que era muito difícil para mim, tá, gente? Naquele momento eu abri mão de muitas coisas da minha vida, tive que mudar toda a minha rotina, né? Toda a minha vida, toda a minha maneira de pensar, né? E entender que a minha vida dali para frente ia mudar, né? Eu ia ser uma mãe que, a partir daquele momento, eu tinha que correr atrás do tratamento do meu filho, eu tinha que ser forte por ele, eu tinha que, sabe, enfim, eu quis fazer de tudo para ajudar meu filho. Foi tanto que eu corria atrás, eu estudava igual uma louca, eu passava a madrugada assistindo vídeo para poder entender o que é que eu poderia fazer para ajudar meu filho. E tudo isso causou algo muito ruim para mim, porque eu deixei de fazer tudo o que eu fazia antes para poder cuidar do meu filho, né? Eu tinha uma rotina de leitura, de estudo, né? Eu tinha projetos, tinha acabado de abrir uma empresa, minha empresa só tinha 1 ano e eu tive que fechar as portas. Então, assim, eu comecei a deixar de fazer tudo. Parei de pensar no futuro, só queria focar no meu filho, só queria ajudar o meu filho. E aquilo foi me prejudicando. Por quê? Porque eu deixei de viver, né, para cuidar do meu filho. Eu deixei de fazer as coisas que eu fazia antes, né, para poder dedicar toda a minha atenção ao meu filho. E tudo isso, gente, causou um esgotamento psicológico em mim, porque eu comecei a me sentir cansada, esgotada e estressada, tá? Eu comecei a passar a ser uma pessoa totalmente diferente de quem eu era, porque toda a minha energia eu estava depositando em resolver os assuntos do meu filho, a correr atrás. Eu achava que eu precisava fazer alguma coisa para poder mudar aquela situação, para poder ajudar meu filho. Eu tratava o meu filho como um deficiente, que ele não podia nada. Ninguém poderia gritar meu filho, que eu achava que, não grita ele, que ele é. Sabe, eu criei uma ilusão na minha cabeça, uma paranoia, né, que me deixou muito mal. E o meu corpo começou a sentir isso, porque eu comecei a ficar muito estressada, muito nervosa. Enfim, chegou no momento do esgotamento psicológico, porque eu acredito que muitas mães que estão me assistindo agora está passando por isso. A gente chega em um momento
que a gente tá tão cansada, tão esgotada, a gente tá prestes a dar um piripaque. Essa é a palavra, de tanto nervosismo, de tanta coisa que passa por dentro da gente. E o que me deixou muito mal foi que eu não tive ajuda nenhuma de família, né? As pessoas que me ajudaram foi o meu marido, que estava sempre comigo nesse momento difícil. Porém, a gente chega em um momento que nem pessoas próximas que nos amam, a gente consegue ouvir mais essas pessoas, né? Então, eu cheguei nesse momento que eu estava muito mal, que eu estava muito cansada, que eu não estava mais querendo mais nem sair do quarto. Cada dia que eu levantava era uma tortura de sair da cama, de me levantar, porque eu já estava realmente esgotada. Eu estava em um momento que eu estava precisando de ajuda. E quando eu caí na real, gente, eu já estava em um buraco, sabe? Um buraco precisando de ajuda para poder sair daquele buraco. E parecia que ninguém conseguia me entender, sabe? Por mais que eu falasse do diagnóstico do meu filho, as pessoas não conseguiam me entender, as pessoas não conseguiam entender aquilo que eu estava sentindo. E foi isso que me trouxe algo que eu posso dizer que eu nunca passei na minha vida, né? Eu passei por um momento tão difícil nesses últimos meses, né, que eu pensei que eu não ia dar conta de sair desse buraco. E mesmo com o apoio do meu marido, eu me sentia sozinha, sem amigos, sem uma rede familiar de apoio para poder, sabe, me abraçar. Eu não tinha ninguém que pudesse, assim, se oferecer para me ajudar, para dizer assim, olha, Manuela, sai um pouco com seu esposo, vai sair um pouquinho que eu vou ficar com seu filho. Então as pessoas não conseguiam me entender. Ah, gente, eu comecei a ficar muito mal. Fiquei muito mal de querer ficar isolada, sabe? Eu queria estar sempre sozinha. Eu já estava em um ponto de não querer mais ouvir vozes, de não querer mais ver pessoas. E foi muito difícil, porque quando eu me vi naquela situação, eu chamei meu marido, eu tinha acordado em um dia, assim, eu tinha acordado em um dia e eu não sentia mais força nenhuma de me levantar. E eu sabia que o meu filho precisava de mim, que o meu marido precisava de mim, que eu precisava levantar para fazer almoço, que eu precisava levantar para fazer minhas coisas, mas eu não tinha força nenhuma. Foi aí que eu chamei meu marido e falei para ele que eu precisava de ajuda, que era para ele me ajudar, que eu não tava aguentando mais. E aí ele, né, foi num postinho e pegou uma ficha para mim e me levou no postinho do meu bairro, né? E lá tava atendendo um médico, foi aí que ele, né, eu contei tudo para ele que eu tava sentindo. E ele passou um acompanhamento com psicólogo, né? Ele me deu até um exame, vou mostrar para vocês aqui, gente. Esse exame aqui, ó. Esse exame aqui, ó, gente, vou mostrar para vocês. A data foi 4/4 de 2023, tá? Mês de abril. E ele me deu esse encaminhamento para eu passar por um psicólogo, pelo CAPS. E, enfim, gente, eu voltei para casa. E quando eu cheguei em casa, eu falei que eu não ia. É tanto que o exame tá aqui. Eu não fui procurar o psicólogo porque eu pensei assim, eu não sou louca, eu não preciso de psicólogo, né? Eu dispensei essa possibilidade de pedir ajuda, porque eu achava que ir em um psicólogo e ir fazer acompanhamento era coisa de, né, quem tem depressão, quem tem transtorno. E eu, por ser cristã, né, a gente tem aquela mentalidade, oração basta, né? Eu vou orar para Deus, Deus vai me curar, Deus vai fazer por mim. Só que não é bem assim, gente. A gente precisa da oração. Hoje eu entendo que Jesus, ele é o meu psicólogo espiritual, né? Que quando eu preciso falar com ele, eu oro e ali ele alivia a minha alma, ele me ajuda.
Mas existe também, gente, a nossa carne. A nossa carne, ela precisa de ajuda, né? Chega um momento da nossa vida que o esgotamento físico, o esgotamento psicológico é tão grande que o nosso corpo sente, né? Então, meu filho, ele não fazia terapia naquela época, né? E então fiquei sem saber como eu ia ajudar o meu filho, como eu ia sair daquela situação, e eu precisava fazer alguma coisa. E aquela situação estava me deixando extremamente muito irritada, a ponto de não querer mais ouvir vozes de ninguém, de não querer ouvir meu marido, de não querer ouvir ninguém, só querer ficar quietinha no meu canto. Todas as oportunidades que eu tinha, eu corria para o quarto e, enfim, eu me trancava lá dentro. E era isso. Então, mãezinhas, eu gravei esse vídeo para dizer para vocês que a gente precisa pedir ajuda, né? Foi um momento difícil que eu passei. E depois de tudo isso, gente, meu filho, ele foi chamado na instituição, né, a PAI, e meu filho começou a fazer as terapias. E quando a gente começou a fazer parte dessa instituição, eu descobri que na PAI tinha também uma rede de apoio às famílias. Que existia psicólogas lá para poder cuidar dos pais, né, dessa família. E aí eu me permiti a ser cuidada, né? E eu vou falar para vocês aqui que a minha vida mudou totalmente. Eu tô fazendo acompanhamento, né, com psicóloga toda semana, um acompanhamento individual. Eu tenho toda semana para mim 40 minutos com a psicóloga e tem me ajudado muito. E eu vim dizer para vocês, mãezinhas, que estão passando pelo mesmo processo que eu passei, que o acompanhamento, o psicólogo, não é só para quem tem depressão, para quem está vivendo momentos de transtorno bipolar, não. É para a gente que está precisando, que está no começo desse sentimento que a gente sente de inferioridade, que a gente está horrorosa, ai, que nada mais faz sentido, né? E às vezes a gente esquece da gente para cuidar do nosso filho, do nosso marido, e esquece da gente. A gente vive aquele momento só de cuidar, 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 e chega no momento que a gente não dá mais conta nem de cuidar, nem do próximo, nem de nós mesmos. Então, eu aprendi que hoje a gente precisa cuidar da gente primeiro, a gente precisa, né, cuidar da nossa cabecinha, porque o principal de tudo é a nossa mente. Às vezes a gente se preocupa tanto com cuidar do corpo e fazer atividade física. Isso é certo, tem que fazer mesmo. É uma terapia, mas também cuide da sua cabeça, né? Procure uma terapia. Se você vê que você não tá aguentando, vá procurar ajuda, assim como eu procurei. E depois eu vou gravar outro vídeo e falar para vocês como é que tá sendo a terapia, como é esse momento de, né, ser acompanhada de perto por pessoa profissional, o que mudou na minha vida. Enfim, gente, eu quis trazer esse vídeo porque é o que muitas mães estão vivendo hoje e eu queria trazer um alerta, tá? Que vocês se permita a ser cuidada e a ser ajudada, tá? Essa é a palavra. Vocês precisam de ajuda, vocês precisam ser acompanhada por alguém que entende o que você tá passando, tá bom? Então, é isso. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Beijo no coração.